A paz a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e também os que estão em casa. E a nossa expectativa é que o Senhor fale aos nossos corações. Amém, irmãos? Não temos outro anelo a não ser o Senhor falando aos nossos corações. Vamos abrir as Escrituras no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, um tema delicado, um tema polêmico, mas importante, precisa ser falado. Às vezes tem alguns temas na Bíblia que eles são espinhosos, né? Às vezes a gente não... temas que incomodam, mas eles são necessários, até para nos trazer equilíbrio, até para nos trazer coerência, né? Então, Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. O tema que foi escolhido para essa manhã, para falar para os irmãos, é sobre línguas estranhas. Então, o tema da nossa mensagem é: vamos falar sobre línguas estranhas? Vamos falar essa manhã, irmãos, sobre esse assunto tanto quanto espinhoso, às vezes esquecido, às vezes com certeza polêmico, mas precisa ser falado, é necessário que seja falado. E qual a definição, irmãos, de línguas estranhas? Né? Essa palavra no grego, ela tem o significado, a palavra no grego é dita como chamada, melhor dizendo, né? Chamada de glossolalia. E o significado dessa palavra é uma suposta capacidade de falar numa língua desconhecida em transe religioso. Tá? Então, glossolalia é uma capacidade que uma pessoa tem de falar uma língua desconhecida que ele não aprendeu quando em transe religioso. Então, essa palavra tem muito a ver com o evento que aconteceu principalmente no dia de Pentecostes. Porém, o dicionário da língua portuguesa, dicionário do Antônio House, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas Antônio eu sei, né? Como é que pronuncia aí o pessoal aí os universitários aí? House, não é House não, é House, H-O, então eu não sei pronunciar direito, não vou me arriscar. Mas esse irmão, o primeiro nome dele é Antônio, ele fala também no dicionário que existe um sentido psicológico também. Quando uma pessoa tem algum distúrbio psicológico, ele pode também falar numa língua, ele inventar uma língua para falar. Tá, mas não é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Também tem esse outro significado na língua portuguesa. E o foco hoje da nossa mensagem, irmãos, é falar dessa experiência das línguas estranhas na conversão. Hoje nós vamos falar mais dos textos bíblicos e vamos estar abordando os textos bíblicos que mostram a experiência do falar em línguas na conversão. Eu falo que esse tema é espinhoso e polêmico porque eu acredito, não sei se o pastor concorda comigo, mas acho que não teve um assunto que dividiu mais a igreja no século XX do que esse aí. A questão das línguas. Eu acho que foi um dos assuntos que mais dividiu a igreja. E talvez essa divisão, parte dela, né, tenha sido por falta de entendimento e até de uma abordagem mais profunda, mais cautelosa a respeito do assunto. E acabou dividindo os irmãos. Tá? Não dividiu a igreja, desculpa, dividiu a teologia da igreja. A igreja não se divide, mas a teologia acabou se dividindo por causa desse tema. E aí, esperamos, né, pela misericórdia de Deus, que a gente possa sair com um entendimento mais ajustado com relação a isso e com um pouco mais de equilíbrio com relação a esse tema. Hoje, irmãos, nós vamos abordar mais o livro de Atos. A aparição
da questão das línguas no livro de Atos. E até porque nós vamos dividir essa mensagem 2 vezes. Isso é se o pastor permitiu pregar a segunda vez, né? Mas então hoje a gente vai trabalhar o livro de Atos. E no dia 28, nós vamos trabalhar só o livro de Coríntios. Coríntios, capítulo 12 até o 14. Hoje a gente vai trabalhar mais o livro de Atos e depois o livro de Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14. E o objetivo, como nós já falamos, é trazer um equilíbrio teológico para todos nós. E nós vamos trabalhar dentro do seguinte argumento, irmãos. Por que as línguas estranhas têm lugar de destaque entre os pentecostais ou os carismáticos? Históricos. Porque existe uma diferença entre o neopentecostalismo e o pentecostalismo histórico, né? Então, por que as línguas estranhas têm um destaque entre os pentecostais históricos ou clássicos? E é visto com reserva e cautela entre os tradicionais e reformados. Por que entre os pentecostais tem tanto destaque a língua, é incentivado e tal, e entre nós quando falo os tradicionais, ela é vista com tanta cautela e tanta reserva. Então, a gente vai fazer hoje um ping-pong, como pensam os pentecostais históricos e como pensam os reformados, e não vamos, talvez, dar a conclusão hoje com certeza, porque na segunda parte nós vamos ver a importância das línguas, ou como nós devemos lidar com as línguas nos dias de hoje, as línguas estranhas nos dias de hoje. E para começar, irmãos, nós vamos abrir lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Então, nós vamos sempre está mostrando a linha pentecostal histórica e, em seguida, a linha reformada ou a linha tradicional. Não vai aqui, irmão, nenhuma crítica aos pentecostais, porque eu os amo. Eu quero dizer de cara, tá? Filmar. Eu amo os pentecostais. Falo isso de coração aberto, porque aprendi com os pentecostais, estudei em seminário pentecostal, tenho muitos irmãos pentecostais, então a ideia não é essa. Não é mostrar quem está certo, quem está errado, não. Existem questões que precisam ser corrigidas de um lado, do lado também tradicional existe, mas a questão é trazer o equilíbrio, é aproveitar o que é de bom dos dois lados. Entendeu? Então, em vez de a gente ficar com intrigas e brigas, a gente tentar aproveitar o que tem dos dois lados. Então, a ideia aqui não é fazer uma crítica à teologia pentecostal, que existem muitos teólogos pentecostais de peso, importantes hoje, né? Então, a gente não vai aqui nenhum desprezo. Eu gostaria de fazer essa palavra aí, trazer essa palavra explicativa para não causar nenhuma confusão na cabeça dos irmãos. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: em verdade, isso é uma palavra de João Batista, né, quando pregava no deserto. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias, estava se referindo a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Algumas traduções dizem com o Espírito Santo ou com fogo. Ele traz a pá em sua mão, Cristo, e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Quando um pentecostal clássico, tradicional, lê esse texto, o que ele vê aqui? Ele vê duas experiências distintas. Batismo com o Espírito Santo por um pentecostal clássico histórico é uma coisa e o fogo é outra coisa. Então, o batismo, para um pentecostal clássico, o batismo no Espírito Santo, ele é a conversão. É o momento que você recebe a palavra de Deus e recebe a Cristo no seu coração. Agora, o fogo, para eles, é o poder que vem sobre você, num segundo momento, às vezes, para te dar a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Então, é dessa maneira que um pentecostal lê esse texto. E como que um tradicional lê esse texto? Para um tradicional, batista, sei lá, talvez você tenha até uma terceira via, né? Não sei, mas estou falando em linhas gerais, ele lê esse texto da seguinte maneira: o batismo com o Espírito Santo e com fogo acontece simultaneamente na hora da conversão. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo e com fogo não. O batismo no Espírito Santo, ele acontece na hora da conversão. E tudo que você tem que receber do Espírito Santo, você recebe naquele momento que você se converteu. E o fogo, para os tradicionais, na verdade, não é poder. O pentecostal
boa parte dos pentecostais, já tem uma divisão entre eles, o fogo para eles é poder. Para os conservadores, para os tradicionais, para os reformados, o fogo é juízo. O fogo não é poder, é juízo. Então ele veio batismo com o Espírito Santo, você recebe toda a plenitude do Espírito Santo na hora que você se converte e resolveu o seu problema aí. E para o pentecostal, o fogo vem depois. É uma como eles chamam de segunda bênção. Isso vem depois. Mas isso a gente vai vendo um pouquinho mais para frente. Mas por que os tradicionais acham que o fogo não é poder? Os tradicionais acham que o fogo é juízo de Deus, por causa do versículo 12. Ele fala assim, aqui fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas no 12 ele fala, e trará pá em sua mão, e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo. Ele fala, como é que fogo pode ser poder no 11 e fogo no segundo é juízo? Queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Mas aí, isso muda alguma coisa? Questão interpretativa, mas nós vamos dando continuidade nessa questão. E os tradicionais também, eles olham, principalmente o livro de João, que fala assim que no grande dia da festa, né? João 7, 39, de 37 a 39, que no dia da grande festa, Jesus falou assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia a respeito do Espírito Santo que seria dado a todo aquele que nele cresce. Então, ali Jesus ele fala que é uma experiência única. Ele induz, né, através da sua palavra, que é uma experiência única. Na hora que você crê no nome dele, você recebe o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Aí os irmãos estão pensando, mas tudo bem, mas e depois, né? Os irmãos pentecostais agem de um jeito, tem hora que eles têm um avivamento especial, e isso a gente só vai ficar sabendo quando a gente estiver trabalhando Coríntios 12 a 14. E lá em Efésios também, capítulo 1, versículo 13, mostra também que é uma experiência única. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, diz assim, nele, ou em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, quer dizer, a partir do momento que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então tem essa pequena divisão aqui, mas na continuidade da mensagem a gente vai mostrando por que um pensa de um jeito e por que um pensa do outro. Então, por que os pentecostais, eles têm tão claro, têm tanta essa convicção, que a bênção é dada em duas partes. Tem a primeira bênção, que é da conversão, e a segunda bênção, que é o batismo no Espírito Santo, onde normalmente é evidenciado esse batismo com o falar em línguas, porque esse é o assunto que nós estamos falando, né? Então, nós vamos lá para Atos, capítulo 2. Corre aí agora, hein? Agora vai começar. Atos capítulo 2, versículo 4, que foi a experiência do dia do Pentecoste. Tá? Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todas as pessoas todas as pessoas que ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, estava todo mundo ali no mesmo lugar, os discípulos estavam com medo, estavam ali orando, esperando a promessa do Senhor, Jesus mandou eles esperar, eles estavam esperando, e de repente veio sobre eles do céu um vento, algo parecido como um vento, impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, foram vistas línguas na cabeça deles, como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, baseado nesse texto, os pentecostais falaram, não, está vendo, ó? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele fala em língua estranha. O texto está aqui, está muito claro. E está mesmo, né? Não tem como a gente falar. Aí alguém fala assim, mas como que o tradicional conversando com o pentecostal? Mas peraí, mas aqui só fala que eles falaram em línguas. Não teve duas etapas, que aconteceu tudo de uma vez. Falou, não aconteceu duas. Então, aí vão lá para João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, fala,
Aqui, eles tiveram a segunda bênção. A primeira bênção eles receberam lá em João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 21 e 22, que diz assim: E disse-lhe Jesus, aí Jesus já ressurreto, os discípulos estavam ali todos reunidos com medo das autoridades. Aí Jesus se apresentou diante deles, já ressurreto, e Jesus lhe disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou, ó, sabe esse negócio de soprar o Espírito sobre as pessoas? Vem desse texto aqui, viu? E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, para um pentecostal clássico, eles falam que a conversão se deu aqui. Aqui eles receberam o Espírito Santo. A segunda bênção eles receberam no dia de Pentecoste. Mas como que o tradicional lê Atos 2? Primeiramente, o livro de Atos é um livro histórico, e o que aconteceu em Atos 2, na verdade, foi uma experiência única e singular, e que não vai se repetir jamais. E foi o cumprimento da promessa do livro de Joel. Então, aí o tradicional interpreta dessa maneira, o pentecostal daquela outra maneira. Mas aí o pentecostal fala: não, mas não sei só essa passagem de falar em línguas e profetizar. Tem Atos 8. Irmão, a minha ideia, o meu desejo, o meu anelo é que essa exposição, essa pregação da palavra ajude os irmãos. E não confunda mais. Atos 8, ele fala assim: mas tem uma outra experiência onde eles falaram em línguas e eles se converteram e depois falaram em línguas, que a experiência se deu em duas etapas. Aonde? Atos 8, os irmãos lembram que Estevão foi apedrejado, aí houve uma grande perseguição em Jerusalém, e aí os irmãos fugiram. E uma parte dos irmãos, junto com Felipe, que era um daqueles que foi escolhido para ser diácono lá, fugiram para Samaria, né? Então, lá em lá em Atos 8, 14 a 19, diz assim: Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, esse acolhido tem como sinônimo crer, né? Tinha acolhido a palavra de Deus, ou crido na palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Felipe já estava lá, tinha feito muitos sinais, tinha pregado a palavra, a cidade já tinha aceitado a palavra, mas depois foi Pedro e João. Esses, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Falaram: está vendo? Eles se creram primeiro e depois Pedro e João foram lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Porquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Falaram: eles se converteram primeiro. Sendo assim, à medida que Pedro e João impunham as mãos, recebiam estes, os samaritanos, o Espírito Santo. Observando Simão, que era um samaritano, um mágico que tinha lá, que o Espírito Santo era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Então os irmãos já tinham se convertido, a cidade toda muito alegre com a pregação da palavra, só que não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então os pentecostais, lendo esse texto, falam assim: bom, mas peraí, está vendo? Eles já tinham recebido a palavra, já tinham crido, por que eles receberam o Espírito Santo depois? Por que precisou ir Pedro e João lá para orar e impor as mãos sobre eles? Daí também vem a doutrina de: se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é que tem que ter um apóstolo, alguém para impor as mãos sobre você. Então, para os irmãos saberem de onde vêm as coisas. E aí o texto, às vezes, não está falando nada disso. E, na verdade, não está falando nada disso mesmo, né? Então, eles falam: mas por que teve essa diferença? Aí um tradicional lê o mesmo texto e fala: mas aqui não está falando que eles falaram em línguas. Algum, né? Aqui está falando que eles receberam o Espírito Santo, mas não está falando nada de línguas aqui. Mas é unânime, até mesmo entre os tradicionais, que na hora que João e Pedro impunham as mãos sobre aqueles homens, acontecia alguma coisa, a ponto do Simão aqui querer comprar até o dom, né? Então, alguma coisa acontecia. Então, é quase que unânime que eles realmente falaram em língua, apesar do texto não dizer, né, mas está praticamente assim, intrínseco, que
na hora que eles impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, falavam em línguas, ou até profetizavam, apesar do texto não dizer. Apesar do texto não dizer. Então, aí reforça a doutrina. Pô, então, tinha duas experiências mesmo. Mas aí o tradicional lê o mesmo texto. Como que ele interpreta esse texto? Como que ele vê essa experiência? Irmão, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que era rejeitado pelos judeus. Então, na cabeça de um judeu, um samaritano se converter e ter direito à graça e ao reino era um absurdo. Para um judeu, absurdo. Tanto é que ele orava assim, ó, graças a Deus que eu não sou samaritano. Eles tinham uma inimizade contra os samaritanos. Se eles tinham que passar pela cidade, eles davam a volta. Se alguma coisa era produzida em Samaria, normalmente um judeu não comprava. Então, era um negócio assim complicado. Então, eles tinham total aversão aos samaritanos. Então, por que foi necessário que Pedro e João fossem para Samaria? Porque a palavra estava sendo pregada, eles estavam recebendo a palavra, estavam alegres. Então, como é que eu sei que Deus realmente está salvando os samaritanos e não apenas os judeus? Porque na cabeça de um judeu, os judeus cristãos, mesmo os apóstolos, a salvação era só para os judeus, não era para todo mundo. Demorou para eles entenderem isso. E um samaritano ainda. Então, quando eles foram lá, impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo, eu vou, uma coisa errada aqui. Alguma coisa errada. Então, aquilo era uma prova que agora o evangelho era para os samaritanos também. E como que Deus podia evidenciar aquilo? Dando uma experiência semelhante à que eles tiveram no dia do Pentecoste. É lógico, irmão, que a minha tendência é mais para o lado conservador em tudo que eu estou falando. Né? Eu vou até me revelar aqui. Eu rebato, apesar de amar os pentecostais, mas eu rebato esses pontos justamente dessa maneira que eu estou falando aqui. Então, por que o Espírito Santo veio daquela maneira? Porque era necessário que os apóstolos entendessem. O Evangelho não é só para vocês, não é só para o povo judeu, é para todos, inclusive os samaritanos. Por isso que eles têm que fazer, a experiência deles tem que ser semelhante à de vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Para que não fique nenhuma dúvida. Por que Pedro e João teve que ir até aquela cidade? Porque eram as autoridades. Eram as autoridades de Deus lá em Jerusalém para comprovar aquilo. O que está acontecendo nessa cidade? Felipe sai daqui, sai pregando. Será que Felipe está fazendo a coisa certa? Vamos confirmar, vamos testificar. E chegando lá, ele percebeu que realmente era isso. Que realmente o Senhor estava dando graça àquele povo, assim como tinha dado graça a eles lá em Atos 2. E também, irmãos, indo lá para Efésios, o motivo que Deus liberou essa experiência ali para os samaritanos é porque Deus estava quebrando uma barreira, irmãos. Porque os irmãos sabem, os judeus ali, pelo menos na época de Jesus, eles tinham barreira com todos os povos. A salvação era só para eles, a aliança era só deles, tudo era para eles. Nada para ninguém, tudo é nosso. Vocês não têm direito a nada. Nós temos direito às promessas, nós temos direito às alianças. E Deus falou, não, agora mudou. Agora a minha graça é para todos, o meu amor é para todos. Então, lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 12 a 15, olha o que está escrito. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes eram distantes, os samaritanos eram distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora todos têm direito. E aqui Paulo está falando para a igreja em Éfeso, que era gentios. Não é só os judeus que têm direito a acesso a Deus, todos vocês têm também. Porquanto Ele é a nossa paz, Jesus, de ambos os povos. Por que ambos os povos? Judeu e os demais povos da terra. Fez um só, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Então, o objetivo de Deus ter visitado os samaritanos era justamente para mostrar, eu estou derrubando esse muro que existe entre vocês, judeus, e os samaritanos. Então, por isso eu estou permitindo que eles recebam o meu Espírito Santo da mesma maneira como vocês receberam lá em Atos 2. Mas aí tem um outro texto, né? Atos 10. Atos 10, Pedro está lá na casa de Cornélio,
Lembra que Pedro teve aquela visão do lençol que estava descendo do céu? Aí ele está com aquela visão do lençol que estava descendo do céu. Deus falou, ó, sacrifica e come. Ele falou, não, eu nunca comi coisa comum e imunda. Depois ele entendeu que aqueles animais que Deus estava mandando ele comer, na verdade, representavam todos os povos da terra, representavam os gentios. E ele, sem saber o que estava acontecendo, ao mesmo tempo Deus estava mostrando para Cornélio, que era um gentil, um soldado italiano, que estava tendo uma visão para que ele chamasse a Pedro, para que Pedro viesse pregar o evangelho para ele, ou para trazer uma palavra para ele. Então, Pedro está lá em Jerusalém, lá em Jope, né? Teve aquela visão, não entendeu nada. De repente chega 2 homens gentios, chama a Pedro, olha, tem um centurião, Cornélio, está chamando você para você ir na casa dele, que ele falou que apareceu um anjo para ele, para trazer uma mensagem para ele. Aí Pedro foi meio desconfiado, chegou na casa de Cornélio, falou, Cornélio, eu estou aqui e tudo, mas você sabe que não é certo um judeu visitar um gentio nem por uma breve visita. Eu estou aqui, mas está errado, eu estou aqui, mas não era para estar. Eu estou aqui porque Deus mandou, mas realmente, por mim, eu não estaria aqui não. Porque ainda existia aquele bloqueio na cabeça de Pedro. Ainda eles não tinham entendido que aquele muro tinha sido derrubado. Eles ainda tinham aquela religiosidade, aquela tradição judaica na cabeça. O evangelho é só para nós. Jesus falou ide por todo mundo. Se você perguntasse para Pedro lá no dia do Pentecostes, mas Jesus mandou ir para todo mundo, Pedro, e pregar o evangelho a toda criatura. Sim, mas toda criatura, todo judeu que está pelo mundo. É assim que eles pensavam. O evangelho tinha que ser levado a todo mundo, mas para todo judeu que estava espalhado pelo mundo, não era para todo gentil. Por isso Deus precisava fazer essa limpeza no coração. Então, quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar para Pedro. Pedro fala, levanta, que eu também sou homem. E olha como é que foi a experiência ali, na casa de Cornélio. Atos 10, 43 a 47. Atos 10, 43 a 47, diz assim, Pedro pregando já, né? Todos os profetas testemunharam sobre ele, Jesus, afirmando que qualquer pessoa, olha, ele estava falando uma coisa, mas no coração dele ele cria em outra. Afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Então Pedro estava, vamos ver que ele estava falando isso, mas ele não entendia dessa maneira. Ele não cria de todo o coração dessa maneira. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Ele estava pregando, de repente o Espírito Santo, quando fala de repente, irmão, assim, inesperadamente, ninguém programou, hoje é dia do avivamento, não. Ele estava falando ali, que eu estou falando aqui, de repente o Espírito Santo desceu sobre todos eles, ele não teve controle, nem pôs as mãos sobre ninguém, e ele nem imaginava que aquilo fosse acontecer. E aqueles crentes judeus que vieram com Pedro, que foi um pessoal com ele, judeu, né? Ficaram o quê? Admirados. Por que ficaram admirados? De que o dom do Espírito estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios. Por que eles ficaram admirados que o dom do Espírito estava sendo derramado sobre os gentios? Porque eles achavam que era só para eles. Só o judeu tinha direito a isso. Os gentios não. Eles tinham que ficar admirados mesmo. Até pregar o evangelho para eles, tudo bem, mas receber o Espírito Santo, como nós recebemos no princípio, e não foi só eles, o próprio Pedro ficou admirado. Porquanto os que ouviam porquanto os ouviam se expressar em línguas estranhas e exaltando a Deus, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro. Exclamou, irmão, não falou assim baixinho, não, exclamou, ele ficou admirado, ele gritou. Será possível que alguém ainda, porque o barulho devia estar tão grande que ele teve que gritar, né? Será possível que alguém ainda recuse água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito. Então, foi uma admiração para Pedro. Então, por que aqui também houve uma experiência dupla? Eles estavam aqui, apesar que nem fala que eles já creram e receberam. Mas por que houve essa manifestação de línguas no dia que Pedro estava aqui na casa de Cornélio? O mesmo caso de Samaria. Para eles, o evangelho não era se não era para o samaritano, muito menos para os gentios, porque os samaritanos ainda tinham uma misturinha lá com o judeu, mas se não era para o samaritano, muito menos com o judeu. Mas Deus mostrou, não, mas eu estou derrubando essa parede de inimizade foi derrubada. Agora o meu Espírito é para todos vocês.
Todos vocês têm direito, têm acesso ao Espírito, ao dom do Espírito na vida de vocês. E por isso Deus tinha que manifestar da mesma maneira como manifestou com eles no princípio. Porque até enquanto Pedro estava pregando, estava tudo certo. Jesus vai salvar todos aqueles que creem em seu nome, está tudo certinho, ele veio para salvar todos, está tudo bem. Entendeu? Mas na hora que o Espírito Santo desceu sobre eles do jeito, aí o negócio mudou. Falou, não, peraí, eu não esperava por isso. Eu não esperava que o amor de Deus e a misericórdia de Deus fosse tão grande assim. Eu pensei que eles iam ficar batistas o resto da vida, né? Mas eu estou brincando agora. Mas não sabia que a coisa ia ser desse jeito, liberar o Espírito Santo para todo mundo. Eu pensei que eles iam, como o pastor brincou com a gente numa reunião, eu pensei que eles iam ser crente 1.0, não ia ser turbo, né? Com o Espírito Santo e tal, e cheio de graça, cheio de fervor no coração. Então, irmãos, o motivo dessa repetição da conversão acompanhada com a línguas estranhas e às vezes com a profecia, tinha esse objetivo, irmãos, nesses casos específicos. Mas tem mais um ainda. Atos 19. Atos 19, Pedro estava ali falando. Pedro não, Paulo. Estava ali em Corinto. Aí, de repente, ele encontrou um grupo de rapazes, de homens, no caso, né? Que eram discípulos de João. Então, vamos ler. Atos 19, de 1 a 7. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, e encontrou ali alguns discípulos. Ele lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que cresces? Está vendo? Os caras têm razão. Eles já tinham crido, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então, realmente, são duas experiências. Primeiro você crê e depois você é batizado no Espírito Santo. Tá muito claro aqui. O homem era discípulo já, tal. Vamos continuar. Receberam o Espírito Santo na época em que cresces? Ao que eles replicaram, esses discípulos de João, né? De forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. É o que mais João falava, né? Eu batizo com água, foi o primeiro texto, um dos textos que nós lemos. Mas vem aquele que é maior que eu não sou digno de carregar nem as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esses discípulos nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Talvez fosse uma segunda geração, não foi um discípulo direto de João, com certeza, né? De forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disto, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isto, eles foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar, e eram ao todo cerca de 12 homens. Então, por que essa experiência se repetiu na vida desses irmãos? Então, irmãos, o livro de Atos, ele não é um livro doutrinário. Já explicamos isso em escola dominical, em aula, mas eu tenho que repetir. O livro de Atos é um livro histórico. Existem doutrinas no livro de Atos, mas o livro de Atos não é um livro doutrinário. Aqui está mostrando a obra do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Então, Lucas, ele está relatando os fatos, ele não está tentando doutrinar a igreja. Porque se você quer doutrina, você tem que ir para as cartas de Paulo. Você quer aprender como andar no Senhor, como que você tem que proceder, quais os ensinamentos, é Paulo. O livro de Atos, ele tem que ser lido dentro dessa ótica. Ele é um livro histórico, ele está mostrando o que estava na história, e não para que aquelas coisas fossem repetidas. A gente até brinca, no livro de Atos tem lançaram sorte para colocar uma pessoa no lugar de Judas. Então vamos lançar sorte aqui. Por que ninguém lança sorte? Porque era uma coisa da época. Era a revelação que eles tinham na época. Era a maneira como eles tinham para entender a vontade de Deus. Então a gente tem que ler o livro de Atos sempre com esse cuidado, porque senão a gente pode tornar a doutrina uma coisa que é simplesmente um relato. Tá? Então eles pegam, os nossos amados irmãos pentecostais pegam esse texto e falam: está vendo, são duas experiências. Mas na verdade não são, né? A questão aqui não está querendo enfatizar que são duas experiências, aqui está querendo enfatizar que a doutrina, a revelação, ela estava se expandindo. Esses pessoal não sabiam nem que existia Espírito Santo. Por que eles não sabiam? Porque não era uma coisa nova, irmãos.
Era uma coisa que estava sendo, a revelação ainda estava sendo espalhada pela terra, as pessoas ainda estavam sendo ensinadas. Então, muita coisa as pessoas não sabiam. Era a primeira questão de conhecimento. Tanto é que eles não sabiam nem qual era a razão do batismo que eles tinham, do batismo de João. Paulo explicou, olha, o batismo de João foi com esse objetivo, para arrependimento. Mas agora é uma nova era, é uma nova fase, é uma nova aliança. E vocês têm que se enquadrar nessa nova aliança. Até porque João, vocês estão seguindo a João, mas se vocês fossem seguidores de João, vocês iam entender que vocês tinham que estar seguindo a Cristo, porque o próprio João mandou as pessoas seguirem, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê que era uma desinformação, que aqueles irmãos, esses 12 tinham. Talvez uma outra geração não tivessem ouvido os ensinos normais dos apóstolos, então por isso toda essa questão. Bom, irmãos, mas a gente lendo esses 4 textos, pelo menos, a gente fala, mas tudo bem, e aí? Mas toda vez que o Espírito Santo desceu, teve língua e profecia. Será que é assim mesmo? Então, a gente falou que o livro de Atos é um livro histórico. Tem relatos, então a gente tem que, em cima dos relatos, fazer... Pegou um ensino no livro, se você quer estabelecer um ensino em cima do livro de Atos, você tem que ver a confirmação daquele ensino, principalmente nas cartas de Paulo. Por que Paulo? Porque Paulo é o apóstolo nosso, dos gentios. Deus levantou ele para nos ensinar. Não que eu não tenha que olhar Pedro, Tiago, não. Mas o objetivo maior das cartas de Paulo era doutrinar aos gentios. E quando nós percebemos todos esses destaques no livro de Atos, se por um lado esses textos que nós lemos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, se por um lado eles enfatizam as línguas no momento do batismo no Espírito Santo, existem vários outros episódios em Atos mesmo, que essas experiências de línguas não são mencionadas. Existem muitas conversões no livro de Atos, que as pessoas creram em Jesus, se converteram e não falaram em línguas, e nem profetizaram. Tiveram uma conversão que nem eu tive, que eu nem lembro o dia que foi, e nem por isso eu não me considero um cristão, e nem por isso eu não me considero uma pessoa que tem o Espírito Santo. Irmãos, entenderam? Tem irmãos aqui que nasceram em lar cristão. Até vou repetir isso, que eu já falei uma vez. Tem muitos irmãos que se perturbam porque nasceram no lar cristão. Puxa vida, mas os irmãos chegam aqui na frente, falam que era drogado, era adúltero, era prostituta, e Deus foi lá e transformou a vida dele. Poxa, canta um testemunho maravilhoso, as pessoas choram, eu era viciado em droga, e Deus foi lá e salvou, mas a minha vida não aconteceu nada. Será que eu me converti mesmo? Então, acho que a conversão tem a ver com... Nada a ver. O que mostra que se você é convertido ou não, Davi, é se você ama Cristo ou não. Você pode ter sido tirado lá do poço mais profundo lá, mas se hoje no seu coração agora você não ama Jesus, você não é convertido. Ou precisa se arrepender, né? Precisa se arrepender. Então a questão, irmão, não é o que você foi, da onde Jesus te tirou. A questão é, eu amo a Cristo como o meu Salvador? Eu tenho a Jesus como o meu Salvador agora? Tenho, então é isso que Jesus quer de você. Você crê em Jesus? Você crê que aquilo que Ele fez na cruz foi para te salvar? Eu creio, irmão, mas eu não... aparentemente, eu sou até gente boa. Acho que Jesus não teve muito trabalho para me salvar, porque eu não dou trabalho para Jesus, né, irmã Alice? A gente fala assim, né? Mas sabe por que a gente fala assim? Porque a gente é Nicodemos, a gente acha que a gente é o cara. E Jesus falou, você precisa nascer de novo. Graças a Deus que Jesus falou, você precisa nascer de novo para Nicodemos. Ele não falou isso para Barrabás, ele falou para Nicodemos, que era o exemplo de vida. Você acha que você é exemplo, você é príncipe dos judeus, é um doutor da lei, conhece toda a Escritura, Novo Velho Testamento, você conhece tudo, né? Você é um mestre em Israel, né? Então, beleza, parabéns para você, mas você precisa nascer de novo. Então, a questão não é o que você foi, os pecados que você cometeu. A questão é, se você nasceu de Adão, você precisa de salvação. Ainda que você tenha uma vida irrepreensível. Mas se você nasceu de Adão e não professou o nome de Jesus no seu coração, Senhor, ainda que eu me considere bom, mas eu preciso de Ti. O Senhor e sem o Senhor eu não mereço a vida eterna porque eu nasci de Adão e o Senhor é o meu Salvador. Não interessa o seu passado. Isso é para trazer consolo para aqueles que talvez não lembrem. Eu nasci no lar cristão, eu nunca cometi pecado nenhum. Acho que eu vou até sair para as baladas, começar a pecar, para depois voltar arrependido, para ter um testemunho para contar. Não, o testemunho que você tem para contar
Eu amo a Jesus, e graças a Deus que Ele me salvou lá no berço. E graças a Deus que eu tive pais cristãos. Não fique triste porque você nasceu num lar cristão. Fique alegre. Porque o que vai determinar é se você tem a Cristo como Salvador e reconhece que você é um pecador, ainda que você não tenha cometido nada que aos seus olhos seja tão grave assim. Tá bom, irmãos? Limpamos essa parte? Isso aí não estava no esboço, mas é uma palavra explicativa. Mas a questão é, existem textos no Velho Testamento e no livro de Atos que mostra que as línguas não eram uma evidência do batismo no Espírito Santo e não acompanhava a conversão. Quer ver? Ó? Eu não vou ler os textos, eu vou citar, depois está no vídeo, os irmãos quiserem pegar os textos, podem pegar. Atos 9, de 17 a 19, e Atos 22, de 11 a 16. A conversão de Paulo. Paulo se converteu e não falou em línguas. Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele e falou: Paulo, levanta e seja batizado. Isso ele fala lá no capítulo 22 de Atos. Paulo estava 3 dias sem comer, em jejum, porque ele estava cego. Aí Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, caiu aquelas escamas, falou: levanta e seja batizado, no caso ali em águas, para perdão dos seus pecados. Só que Ananias fala assim, depois de 3 dias, que Paulo estava ali sem comer: por que você está demorando tanto? Levanta para ser batizado. O cara está sem comer. Ananias não teve dó de Paulo, não. Timóteo, capítulo 16, de 1 a 5. Paulo foi lá na casa de Timóteo, conversou com a mãe, com a avó, tal, pegou o menino, levou. O menino creu. Timóteo, alguém tem alguma coisa a falar contra Timóteo? Foi até co-escritor de cartas com Paulo, mas não fala que lá no dia que ele foi na casa de Timóteo aconteceu alguma coisa espetacular. Não, se converteu, amém, e seguiu a vida missionária com Paulo. Na casa de Lídia, lembra de Lídia, quando Paulo foi para Macedônia, foi para Filipe? Aí chegou lá em Filipe, tinha um lugar de oração, aí as mulheres estavam ali orando, ele pregou o evangelho, aí a Bíblia fala que o coração de Lídia se abriu, e ela creu no Senhor. Mas não falou em línguas nem profetizou. Mas creu. A questão é crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. O que aconteceu também com o carcereiro. Não teve nenhum evento, não teve nenhum episódio espetacular, caiu fogo na casa do carcereiro. E ali tinha que ter que cair fogo mesmo, né? Um cara daquele viu tudo que viu, mas chegou lá na hora, Paulo pregou a palavra para eles, toda a família creu, foram batizados ali no mesmo dia, e vida que segue. E vida que segue. Apolo, Atos, o carcereiro eu não falei, né? Atos 16, de 25 a 34, e Lídia é Atos 16, de 11, Atos 16, versículo de 11 a 15. E Apolo, Atos 18, de 24 a 28, quem era Apolo? Apolo era um homem que veio de Alexandria, um homem, a Bíblia fala que um varão poderoso no mundo das Escrituras, isso é a versão bem antiga, viu, irmão? Às vezes eu cito umas versões, porque eu sou mais velhinho, eu decorei alguns textos em versão bem antiga. Que ele era um varão poderoso no mundo das Escrituras, então era um homem que chegava e pregava com ousadia a palavra de Deus, mas ele só conhecia o batismo de João. Aí Priscila e Áquila chamou ele para a casa dele e falou: você está indo bem, está no caminho certo, mas como lá os apóstolos de João lá, né? Os discípulos de João, mas só precisa melhorar em alguma coisa. A revelação mudou. Então, Priscila e Áquila ensinaram para Apolo como que era agora viver o cristianismo na nova aliança. Ele tinha parte do evangelho, tinha parte da verdade, mas não tinha verdade plena. E eles ensinaram a palavra ali para Apolo, e não aconteceu nada. Pelo menos o texto não diz. Ele creu, entendeu, saiu pregando, continuando. Ele já era ousado antes, ficou mais ousado. Mas não teve nenhuma manifestação de línguas e profecia, porque ele entendeu a palavra, como, por exemplo, aconteceu no caso dos discípulos de João. Mas você está falando mal contra as línguas, irmão? Não, isso só lá no capítulo 12 e 14 de Coríntios. Eu estou querendo equilibrar os irmãos. Eu não estou falando mal contra os irmãos pentecostais que falam em línguas, que quando receber o Espírito Santo falar em línguas, isso tudo a gente vai falar lá na frente. Eu estou falando da doutrinar. Como que a Bíblia vê essas coisas? Eu não estou falando da experiência de ninguém. Se a pessoa caiu no chão, rolou, chorou, uma semana chorando. Não, tudo isso aí eu acho bonito, legítimo. Aquele que não sentiu nada, como foi meu caso. Eu não estou discutindo experiência, estou discutindo doutrina. Como que a Bíblia ensina? Para mim, bater o martelo numa doutrina, então eu tenho que ter base. Então, estou vendo que o livro de Atos tem um monte de gente que creu no Senhor Jesus, era cheio do Espírito Santo, saiu pregando,
cantando pneu para falar de Jesus, e não falou em línguas nem profetizou. Os bereanos, Paulo chegou lá em Bereia, começou a pregar a palavra para aqueles irmãos lá na sinagoga, eles ficaram encantados com a palavra de Paulo, Paulo falando lá, eles conferindo no Velho Testamento aqui, irmão. Ele falou que Jesus está lá em Isaías, vamos lá. Creram, a cidade creu, muitas pessoas creram, porém, ninguém falou em línguas, ninguém profetizou. Lá em Malta, Paulo naufragou lá o navio, aquele coisa. Chegaram na ilha de Malta, Paulo estava ali numa fogueirinha ali, comendo com o pessoal, de repente saiu uma cobra, mordeu a Paulo, né? Mordeu a mão de Paulo, Paulo sacudiu a víbora lá na fogueira, aí o pessoal ficou olhando, o pessoal ali da ilha, né? Falou, esse cara vai começar a inchar e vai morrer. Ele vai morrer, estavam olhando para ele. Aí quando viu que não aconteceu nada, falou, pô, é um Deus, né? Ele de demônio virou Deus, né? Ele falou, ele deve ter feito alguma coisa, aí a víbora veio e mordeu ele aqui. Mas aí viram que não aconteceu nada, beleza, aí ele foi lá, orou por um homem que estava com desenteria lá, que era o responsável ali da ilha, a cidade toda se converteu e não teve nenhuma evidência de língua e nem de profecia para evidenciar que eles realmente tinham recebido o Espírito Santo. Então, os irmãos estão entendendo o equilíbrio? Tá? Reforço de novo, não estou falando mal contra a teologia pentecostal e estou relevando, não, estou trazendo equilíbrio para os irmãos. Existem as línguas hoje? Quando eu falar lá em capítulo 12, vocês vão entender. Então, existem línguas hoje, é legítima, não é? Quando você vai no culto, todo mundo fala em língua, como que funciona isso? Por que na Igreja Batista faz? Por que lá na Igreja Batista não faz, ou não é tão comum, né? E na Igreja Pentecostal é tão comum, ou quem está certo, quem está errado. Então, não. Primeiro, vamos equilibrar com a palavra, que é uma experiência que Deus pode dar para um e pode não dar para outro. E se der para um, dá para outro, como que isso deve ser usado? Como isso pode ter utilidade no nosso meio? É um outro detalhe. Amém, irmãos? E um outro detalhe, como nós falamos, Paulo, ele é apóstolo nosso, né, dos gentios. E ele não aborda esse assunto nas suas cartas. É uma coisa para a gente pensar. Se o assunto é tão importante assim, se dividiu a igreja no século XX praticamente, e muitos irmãos brigam por causa do negócio de língua. Eu falo língua, Arthur, você não fala, eu sou mais espiritual que você. Ah, não, você é carnal, porque lá na igreja de Corinto quem falava língua era tudo carnal. Então, mas Paulo não discutiu isso em carta nenhuma. Nas 13 cartas dele, ele só discutiu em 1 Coríntios, do capítulo 2, capítulo 14, até inclusive para organizar o negócio. Mas nas outras igrejas ele não faz nenhuma citação sobre línguas. Não dá nenhum ensino sobre línguas. Fala de circuncisão, fala de um monte de coisa, e um assunto desse não fala. Então é uma coisa para a gente pensar. Por que só em Coríntios, e só em 1 Coríntios, nem em 2 ele fala, toca nesse assunto de dons espirituais dentro do nosso tema específico de línguas. Então é uma coisa para a gente pensar. Por que ele só falou ali, naquele momento? Né? Então é uma coisa também para a gente estar pensando. Então, amados, concluindo, né? No dia 28/8, fui dar data, hein, pastor? Aí não vem ninguém. No dia 28/8, nós vamos tratar da segunda parte desse assunto. Eu espero que os irmãos tenham acompanhado, entendido. E nós vamos estar abordando justamente o capítulo 12 até o capítulo 14 do livro de Coríntios, e vamos citar qual é o lugar das línguas nos nossos dias hoje. E qual a sua utilidade hoje? Precisa de línguas? Não precisa? Por que é importante para um, não é importante para outro? Qual o benefício que isso tem trazido para a igreja? Então, se o Senhor nos permitir, no dia 28/8, na parte da manhã, nós vamos estar falando dessa segunda parte. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Chama o grupo de louvor dos jovens, que foi uma bênção hoje nas classes. Heloísa, Sofia, Washington e Renan. Renan parece que também deu um apoio bom lá hoje. Então, foi uma bênção. Foi uma bênção. E na classe das crianças eu não participei, mas com certeza foi muito bom. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Os jovens estão com a palavra.